Labirintos do Inconsciente, Trinity e o Cerco Simbólico. A sequência do cerco ao Hotel Heart of the City configura-se como uma prova ritualizada da individuação segundo a psicologia analítica. O hotel funciona como manifestação do inconsciente coletivo, espaço onde traumatismos anteriores, as marcas do incêndio, inscrevem complexos que condicionam leituras e reações. Trinity aparece como figura de individuação encarnada, cujo agir não se reduz à vontade contingente, mas denuncia um movimento de emergência do self em tensão com forças coletivas. Os elementos sensoriais, a paleta cromática marcada por sombras, o ruído ambiente, os figurinos e as marcas físicas do edifício, atuam como imagens projetivas que sedimentam conteúdos arquetípicos. Os ternos e os óculos dos agentes Smith, Brown e Jones, assim como os fones e a atitude burocrática, funcionam como índices materiais de uma persona institucional. O PowerBook de Trinity opera como objeto lumen que denomina o novo graal tecnológico capaz de iluminar fissuras simbólicas. Trinity encarna uma figura anímica, híbrida, heróica e guerreira, não subordinada à imagem de donzela, mobilizando aspectos da ânima ativa e do herói que se expõe em gestos limítrofes. Em oposição, os agentes expressam a sombra coletiva e o princípio ordenador que busca reabsorver singularidades na normatividade do sistema. O tenente e os policiais, por sua vez, manifestam transferências institucionais que os tornam operativos à lógica do controle. As relações arquetípicas se reforçam por intertextualidades míticas. A fuga de Trinity remete a padrões de deusa fugidia e a lutas noturnas por identidade e bênção, de modo que a sequência não é mera réplica estética, mas reativação simbólica de narrativas fundantes que catalisam processos psíquicos, individuais e coletivos. A presença de Morpheus como figura de outro ancorador simbólico articula a rede de significantes que orienta a ação de Trinity. Lida por esta perspectiva, a cena transforma-se em locus de passagem arquetípica. O cerco expõe a tensão entre integração e regressão, e exige da figura de Trinity um salto de individuação que reconfigura posições psíquicas, ao mesmo tempo em que evidencia a dimensão ritual dos eventos narrativos. Contingências operantes, agentes e fendas de resistência. O hotel abandonado opera como estímulo discriminativo complexo para os agentes institucionais. Para os policiais e para o tenente, o ambiente sinaliza um repertório histórico de respostas: invadir, cercar, neutralizar, reforçadas por repetição e êxitos anteriores, processo que, segundo Skinner, consolida repertórios e reduz sensibilidade a estímulos delta. A confiança comportamental acumulada nesses antecedentes produz cegueira operativa diante da singularidade que Trinity representa. Os agentes Smith, Brown e Jones figuram como arquitetos ativos das contingências punitivas. Sua intervenção altera imediatamente antecedentes e consequências, impondo remoções de reforço e punições que reestruturam comportamentos subordinados. A enunciação do agente Smith ao tenente não apenas reporta um estado de fato, mas funciona como performação de contingência, antecipando e estabilizando padrões comportamentais de submissão. A perseguição pelos telhados evidencia funções distintas de um mesmo estímulo físico, o abismo. Para os policiais, é estímulo delta, que evoca parada e incapacidade. Para Trinity e para os agentes, é estímulo discriminativo que evoca a resposta operante do salto, reforçada quer pela sobrevivência, quer pela manutenção funcional do papel sistêmico. A análise antecedente, resposta, consequência permite mapear como repertórios distintos produzem comportamentos divergentes diante do mesmo contexto físico. A cabine telefônica finaliza uma cadeia operante dirigida a um reforço de alta valência. Atender o telefone representa disponibilidade de fuga e salvamento, funcionando como objetivo terminal de uma cadeia comportamental. O caminhão de lixo, manipulado pelos agentes, constitui uma tentativa de punição positiva extrema. Entretanto, Trinity subverte a previsibilidade do esquema punitivo ao instrumentalizar a infraestrutura telefônica como meio de escape, exemplo de contra-controle que transforma o arranjo reforçador esperado.
Em termos socioculturais, a cena espelha mecanismos contemporâneos de controle, técnicas de vigilância preditiva, algoritmos de monitoramento e sistemas de penalização institucional ilustram como ambientes podem ser desenhados para reduzir variabilidade comportamental por meio de reforços e punições. Esses arcos reais demonstram tanto a sofisticação das contingências de controle quanto a persistência de fissuras por onde emergem estratégias de resistência. A análise comportamental conclui que, embora os ambientes favoreçam agentes institucionais e arquiteturas de controle, agentes, tenente, polícia, subsistem brechas, estímulos delta não mapeados, repertórios adaptativos imprevistos, momentos de falha preditiva que possibilitam ações de contracontrole como a exibida por Trinity, atestando a não onipotência das contingências desejos operantes. e forças. A jornada de Trinity. A trajetória íntima de Trinity apresenta sinais de recalque, lapsos e ambiguidades que se inscrevem nas suas ações limite. Manifestações como silêncios, hesitações e atos de risco operam como condensações e deslocamentos de conteúdos reprimidos, ao passo que a elaboração secundária aparece na constituição de respostas instrumentais que mantêm coesão identificatória sob ameaça. No campo do desejo, Trinity ocupa posições que se articulam nos registros do imaginário, do simbólico e do real. O registro imaginário abriga as ilusões dos perseguidores sobre captura e normalidade. O registro simbólico estrutura a lei e os significantes que conferem papéis aos agentes, como ordem, e tenentes como aparelhos do sistema. O real irrompe por meio de saltos e excessos que desbordam a trama simbólica e desestabilizam a realidade consensual. A metáfora do espelho ajuda a pensar como sua identidade se constrói e se reconhece em reflexos e falhas. Os mecanismos psíquicos subjacentes à ação de Trinity manifestam-se tanto em estratégias conscientes de domínio técnico, quanto em impulsos de natureza irracional que a conduzem além da mera autopreservação. Potência não calculada convive com uma capacidade operacional consciente, conjunção que explica feitos extraordinários e escolhas que transcendem incentivos imediatos. Os lapsos não pertencem primariamente ao sujeito, mas à falha do aparato perseguidor. Falhas de previsão dos agentes e brechas normativas criam o espaço para a ação transformadora. A ausência do corpo na cabine esmagada, lida simbolicamente, sinaliza uma transição ontológica. A figura deixa de ocupar a condição de objeto capturável e passa a funcionar como significante de resistência, operando uma reinscrição semiótica no tecido narrativo. A leitura final aponta que a experiência de Trinity nesta cena articula forças inconscientes, estruturas desejantes e exigências existenciais, produzindo uma transformação em que a fuga não se esgota como êxito pragmático, mas se traduz em manifestação simbólica de recusa ao controle e em possibilidade de reconfiguração das posições que orientam a narrativa maior. Revela-se uma ilusão que se desfaz diante da irrupção do desejo. A transfiguração de Trinity, em puro significante de fuga, demonstra que a liberdade não se encontra na destruição do sistema, mas na coragem de localizar sua fenda oculta. A prisão não é vencida por aniquilação externa, mas pela descoberta de sua própria vacuidade estrutural. Nesse gesto, Trinity deixa de figurar como corpo capturável e reinscreve-se como verbo, em um espaço reservado ao objeto, instaurando um deslocamento ontológico. Sua fuga constitui, assim, a prova metafísica de que toda ordem totalitária contém, em seu próprio cerne, a semente de sua negação inevitável.